Olá, amigos e irmãos. Estou aqui gravando mais uma vez e aproveitando a semana de Páscoa, gravando um áudio. Quem matou Jesus? Na Jerusalém, capital província romana da Judéia, ocupada pelos romanos. Desde essa época, há cerca de 2000 anos, a morte de Jesus tem sido vista como uma execução ou mesmo um assassinato. Mas quem seriam os responsáveis? Os indícios históricos sugerem 3 suspeitos: Caifás, o sumo sacerdote do grande templo de Jerusalém; Pôncio Pilatos, o governador romano; e, de forma surpreendente, o próprio Jesus. Ele esteve implicado em sua própria morte. Então, quem foi o responsável? O julgamento e a crucificação de Jesus foram uma sequência de eventos dramáticos e brutais. Examinando os indícios, precisamos revisar a semana fatídica que antecedeu a crucificação. Em Jerusalém, em 30 anos depois de Cristo, milhares de pessoas chegam para celebrar a Páscoa. Jesus, um profeta da Galileia, está causando um grande alvoroço. Ele entra na cidade montado em um jumento, cumprindo uma das profecias sobre o Messias. No dia seguinte, ele ataca os cambistas do templo, acusando-os de terem profanado o mesmo. Os altos sacerdotes convocaram uma reunião secreta, e eles veem Jesus como uma ameaça ao seu poder e autoridade. Ele precisa ser detido. Naquela noite, Jesus foi preso no jardim do Getsêmani pelos guardas do templo e levado a julgamento perante Caifás e depois Pôncio Pilatos, o governador romano. Em menos de 24 horas, foi condenado à morte por crucificação. O primeiro suspeito é Caifás. Suas digitais estão por todo lado. E ele tinha motivos de sobra para ter Jesus fora do seu caminho. Ele foi o sumo sacerdote por 18 anos, quando o normal seriam 4. E o mais poderoso da Judéia. Era um homem de grande influência sobre toda a vida de Jerusalém. Ele também possuía uma enorme habilidade política, cooperando com os romanos sem se indispor diretamente com os judeus. Caifás é uma figura enigmática. Tinha estreitas ligações com os romanos. Ele era um aristocrata rico de Jerusalém. Veio de uma família que tinha prestígio. Era sacerdote e isso o colocava no alto da sociedade judaica. Embora a Judéia fosse controlada pelos romanos, a vida civil e religiosa estava nas mãos do Sinédrio. O Conselho Supremo, que era composto de 71 membros nessa época, a maioria dos sacerdotes e presididos por Caifás. O Sinédrio funcionava da seguinte forma: os romanos indicavam o governador e o governador indicava o sumo sacerdote. Assim, Caifás e Pilatos tinham muito em comum. Dependiam da aprovação romana e os romanos, para manterem a ordem, deveriam controlar a sociedade. Caifás perderia poder se as pessoas seguissem a Jesus em massa. Poderia haver uma rebelião generalizada e eles perderiam algo bem concreto. Escavações arqueológicas recentes revelaram que os sacerdotes levavam uma vida de luxo e riqueza na melhor parte da cidade. Na Cidade Velha, no bairro judeu, escavações mostram evidências de construções de ótima qualidade que estavam sob as casas de um período posterior que estavam sendo reformadas. As pessoas que lá viviam tinham dinheiro. Os interiores eram finamente decorados com pisos e paredes em mosaico, tetos pintados e acabamento elegante, demonstrando alto padrão de vida. O grande número de banheiras de purificação para rituais religiosos que só poderiam ter pertencido aos sacerdotes. Segundo a lei judaica, a maioria das pessoas que chegavam a Jerusalém eram consideradas sujas e antes de adentrarem ao templo, precisavam ser ritualisticamente limpas e a imersão em água garantiria a purificação. Estrategicamente, foram construídas banheiras em redor do templo e todos tinham que pagar pelo ritual de purificação. E esses banhos eram pagos e, obviamente, uma das melhores fontes de renda dos sacerdotes. Todo o aparato do templo foi elaborado para gerar renda.
Jesus dizia que os rituais elaborados e caros eram desnecessários e as pessoas não tinham que pagar por isso. Jesus não estava somente atacando o controle dos sacerdotes sobre a economia, estava se arriscando demais. Sob os olhos dos judeus, ele desafiava a autoridade de Caifás, que havia construído um controle sobre a vida religiosa dos judeus, não só de Jerusalém, mas de muitos outros lugares, já que os judeus regularmente iam a Jerusalém, principalmente na época da Páscoa. Jesus não foi o primeiro a desafiar Caifás, mas dessa vez ele tinha uma razão para se preocupar, pois Jesus tinha escolhido a semana mais instável dos judeus para supostamente fazer uma rebelião, a semana da Páscoa, a festa mais importante dos judeus. Peregrinos do mundo todo vinham a Jerusalém, Babilônia, Egito, da Itália, da Grécia, etc. Caifás não poderia ser humilhado diante dessa multidão. Qualquer pregador nessa semana teria muitos ouvidos para suas mensagens, sendo uma ameaça em potencial. O que fazer com um homem que é possivelmente incontrolável, carismático e com muitos seguidores? Ele precisa ser detido. E foi o que Caifás fez. Convocou uma reunião secreta com os altos sacerdotes em sua casa, na Cidade Velha. O Evangelho de Mateus diz que Caifás decidiu agir e que Jesus tinha que ser morto. Mas se isso fosse feito na Páscoa, tumultos poderiam acontecer. No meio da noite, as pessoas estariam em casa celebrando a Páscoa. Caifás assim poderia agir secretamente. Após a ceia, Jesus estava orando com seus discípulos, descansando, sendo interrompido por um destacamento da guarda do templo para prendê-lo, com a desculpa de que simplesmente havia detido um rebelde que ameaçava a ordem religiosa. Mas Caifás agiu na ilegalidade. O julgamento foi uma farsa, uma caricatura de justiça. Outros julgamentos estão registrados na Mishnah. O julgamento ilegal, em sua totalidade, acontece à noite. Não foi feito na Câmara do Sinédrio, como deveria ser, mas na casa do sumo sacerdote. E ainda realizado em um dia de festa, que também não era permitido. As únicas fontes que temos sobre os acontecimentos seguintes estão nos 4 evangelhos. Com pequenas variações, podemos ver o que houve naquela noite não foi correto. Caifás conduziu o julgamento com os comparsas que escolheu. Ele, Caifás, acreditava ter provas contra Jesus. Ele tinha dito que iria destruir o templo na frente de diversas pessoas, uma ofensa contra Deus e o Estado. Jesus seria julgado por blasfêmia e sedição. O problema era que Caifás precisava de testemunhas que tivessem ouvido ele dizer que iria destruir o templo, e a lei judaica exigia que pelo menos 2 testemunhas masculinas devem concordar com a acusação em seus mínimos detalhes. Mas houve divergência entre as testemunhas e elas se contradisseram. Devido à confusão, elas foram descartadas. A acusação de sedição havia fracassado. E Caifás, que tinha um grande problema, Jesus tinha que ser detido de qualquer jeito, mudou de tática. O julgamento daria uma cobertura legal e poderia dizer que jamais executara alguém injustamente. Então Caifás perguntou a Jesus de maneira direta: Você é o Filho de Deus, o Todo-Poderoso? Você é o Messias? Aqui os evangelhos variam um pouco, e só o evangelho de Marcos diz que Jesus respondeu que sim. Assim, Caifás declarou que Jesus tinha proferido uma blasfêmia, testemunhada por muitos outros membros do Sinédrio, e a punição para isso é a morte. O argumento quanto à culpa de Caifás, quanto à morte de Jesus, é forte. Ele prende Jesus, o julga em um tribunal ilegal e o condena com base em uma acusação religiosa. Só há um problema, grande problema. A Judéia está sob o controle de ferro dos romanos e os judeus não têm permissão para executar uma sentença de morte. Caifás tinha um motivo, mas não tinha o poder.
e não importa o quanto quisesse Jesus morto, ele não poderia executá-lo. Portanto, para descobrirmos quem realmente matou Jesus, temos que analisar outros suspeitos. A Judéia na época de Jesus era uma província do vasto Império Romano. Todo o poder, inclusive sobre a morte, estava nas mãos de um homem naquela província, o governador Pôncio Pilatos, que possuía 6.000 soldados sob seu comando, e mais acima na Síria, mais 30.000 estavam disponíveis em caso de necessidade. O controle romano na Judéia era recente, tinha menos de 25 anos, e a principal tarefa de Pilatos era fazer com que a lei romana e a ordem prevalecessem na Judéia. Pôncio Pilatos é um suspeito forte para a morte de Jesus. Ele foi o homem que ordenou a crucificação. Dele deve ser a culpa do suspeito principal. Na Bíblia, ele aparece quase como um inocente, mas todos os indícios fora da Bíblia indicam uma história diferente. Segundo os escritos do historiador romano Filo, sobre aquela época, Pilatos era calculista, cruel, impetuoso, arrogante e violento. Tinha também um grande desprezo pelos judeus, tanto que instalou seu QG em Cesareia, na costa mediterrânea, a 96 quilômetros de Jerusalém. Mas Pilatos não poderia evitar sua visita anual a Jerusalém na época da Páscoa, como governador romano da Judéia. Ele levou sua esposa para a festa mais importante do calendário judaico, e Pilatos estava muito preocupado com a preservação da lei e da ordem durante a Páscoa, a festa em que os judeus comemoravam a libertação da escravidão do Egito e voltaram para a terra sagrada, levados por Deus e se livrando da opressão estrangeira. Se houvesse uma ocasião para uma revolta, essa seria a hora, e Pilatos estava pronto para impedir prontamente. Certamente Pilatos já sabia dos incidentes ocorridos na véspera. O julgamento e a sentença de morte de Jesus, o sol acabara de nascer após o julgamento, e Caifás encaminha Jesus para se apresentar perante Pilatos, porque somente ele poderia autorizar a execução. Embora anteriormente ele tenha mandado executar muitos prisioneiros sem julgamento, Pilatos não estava preparado para esse caso em particular. A acusação de Caifás contra Jesus era de blasfêmia, um crime judeu que nada tinha a ver com a lei romana. Mas, na hora, a acusação passou a ser de sedição, pelo qual Jesus seria executado certamente. Seus discípulos desejavam que Jesus fosse o rei dos judeus, um crime sério contra Roma, pelo qual seria morto certamente. Pilatos precisava agir e submeter Jesus a um interrogatório. Os julgamentos romanos eram sempre realizados em público, e uma multidão começou a se aproximar da praça, porque a notícia da prisão de Jesus já tinha se espalhado, e ele estava sendo julgado pelos romanos. Pilatos perguntou a Jesus se ele era o rei dos judeus, e ele nada respondeu. Pilatos então não encontrou provas contra Jesus, ficando livre da acusação de sedição, e Pilatos disse: "Este homem é inocente." Neste momento ele poderia ter encerrado o caso, se não fosse a ação da multidão, insuflada pelos sacerdotes. Seu veredicto sobre Jesus irritou a massa. As pessoas começaram a pedir que Jesus fosse crucificado. Pilatos então passa a encarar um dilema. Se soltasse Jesus, poderia haver um tumulto. Mas, por outro lado, por que executar o inocente? Resolve então dar um golpe de mestre. Era tradição na festa da Páscoa o governador anistiar um prisioneiro e oferece à multidão a possibilidade de escolha entre Jesus e Barrabás, que está na prisão por assassinato. Nesse momento, Pilatos se vê num dilema ainda maior. No Evangelho de Mateus é descrito que a esposa de Pilatos, Cláudia Prócula, se aproxima dele ligeiramente transtornada e implora ao marido que não machuque Jesus, pois na noite anterior ela havia sonhado que Jesus
era inocente, mas o diálogo é interrompido pela multidão que pedia a morte de Jesus e a libertação de Barrabás. Incapaz de tomar uma decisão definitiva, tenta contentar os dois lados. Ele profere uma sentença extraordinária. Declara Jesus inocente, mas o condena à morte por crucificação. Apenas essa ação basta para considerar Pilatos culpado. Então, simbolicamente, Pilatos lava as mãos diante da multidão, se dizendo inocente diante da condenação de Jesus. Jesus é levado para ser açoitado, mas, apesar de todas as suas tentativas de se livrar da condenação de Jesus, o simples fato de ter sido crucificado, uma forma de execução própria dos romanos, põe Pilatos sob suspeita. Ele poderia argumentar em sua defesa que era sua obrigação como governador executar qualquer pessoa que colocasse em perigo a ordem romana, ou pax romana, como é chamado em latim. Então, foi Pôncio Pilatos que matou Jesus? Ele tinha o poder e Caifás o motivo. Pilatos deu a ordem de execução, mas a multidão exigia a crucificação. Então, o caso contra Pilatos não é confirmado. Havia um outro suspeito que havia sido o centro das atenções, e muitos estudiosos acreditam que ele, mais que qualquer outro, esteve envolvido na morte de Jesus. Para examinar esse indício, devemos voltar um pouco ao início da semana da Páscoa. Como centenas de outros peregrinos, Jesus viajou para Jerusalém. E a sua entrada na cidade foi emblemática. Chegou montado em um jumento, aparentemente um acontecimento comum, mas há outras implicações. Esse gesto de Jesus é profundamente provocativo. Desde a época de Moisés, que as Escrituras previam a chegada de um Messias, um líder escolhido por Deus, que trairia uma época perfeita, que derrotaria todo o mal e implantaria o reino de Deus na terra. Um dos profetas, Zacarias, previu que o Messias entraria em Jerusalém montado em um jumento, exatamente como Jesus fez. A encenação de Jesus era clara quanto à mensagem que queria transmitir. O verdadeiro rei de Israel, o sagrado, o Messias, que finalmente chegara para redimir Israel. Parece que Jesus pensava que era o momento de se revelar como Messias. Tem muito a ver com a sua percepção de quem ele era e o plano de Deus. O suspeito final é o próprio Jesus. Há um conjunto considerável de indícios que sugerem que cada ação dele foi deliberadamente planejada e que ele sabia quais seriam as consequências. Embora fosse controversa a chegada de Jesus a Jerusalém, ela não seria suficiente para causar sua morte, mas ele não parou por aí. Ele foi em frente. Durante anos, os cambistas e vendedores de animais exerceram seu ofício no pátio do templo, e a Páscoa era a época mais lucrativa do ano. Ao declarar que o templo havia se tornado um covil de ladrões, Jesus fez seu ato mais provocativo, não somente um ataque contra os cambistas, mas contra o templo em si, evento certamente presenciado pelos sacerdotes. Jesus sabia das consequências de seus atos, sabia o que significava proclamar a destruição do templo, alegar que um novo reino estava se formando, o reino de Deus. Sabia que isso resultaria em acusação, condenação e morte. O argumento que mostra a cumplicidade de Jesus em relação ao seu próprio destino se torna mais e mais evidente na medida em que esses dias se desenrolam. Após seu desentendimento com os cambistas, ele poderia facilmente ter deixado Jerusalém e ter evitado problemas. Em vez disso, preferiu ficar na cidade e comemorar a Páscoa com os discípulos. Há sinais evidentes de que durante a última ceia que Jesus tinha consciência de que seu futuro estava selado. Quando ele e seus discípulos assentaram-se juntos, Jesus chamou o pão que estava comendo de seu corpo partido e o vinho que estavam bebendo de seu sangue que seria derramado. Jesus estava prevendo sua morte e fazendo tudo para apressar isto, e sua ação seguinte
confirma essa ideia. Jesus identifica a pessoa que o trairá. Judas Iscariotes, um de seus discípulos. Num dos evangelhos, Jesus discretamente diz a Judas que deveria logo ir fazer o que tinha que fazer. O fato de se colocar numa situação de perigo de maneira tão determinada sugere que ele passava por uma situação de crise, e precisamos nos lembrar que ele acreditava que estava em uma espécie de missão de Deus. Há um incidente final que confirma essa ideia. Quando ele e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram para o jardim de Getsêmani, fora dos muros da cidade. Os evangelhos dizem que pela primeira vez aqui Jesus começou a ter dúvidas sobre seu destino. Eles descrevem o evento como a agonia de Jesus. Ele pediu a Deus que o poupasse do terrível destino que o aguardava. E é neste ponto que a cumplicidade de Jesus com sua própria morte é revelada. Segundo o Evangelho de Lucas, Jesus começa a suar sangue e gotas de sangue começam a cair na sua frente. Os estudiosos pensaram que isso fosse um recurso dramático inventado pelo autor para expressar medo de Jesus. Mas cientistas forenses dizem que isso realmente pode ter ocorrido, fornecendo a prova de que Jesus sabia do destino que o aguardava. Sob extremo estresse, os capilares que irrigam as glândulas sudoríparas podem se romper, causando o fenômeno. O termo medido para isso, chamado para isso, é hematidrose, suor de sangue. E para Lucas, que era médico, isso não foi surpresa. A relação entre corpo e mente é conhecida há muito tempo, e sob um extremo estresse, isso pode acontecer, embora seja um fenômeno muito raro. A ideia de Jesus ser cúmplice de sua própria morte pode parecer controversa, mas todos os fatos se somam. Em muitas ocasiões, Jesus teve a oportunidade de deixar Jerusalém escapar, mas ele sempre se recusou a encarar a saída mais fácil. Ele se manteve firme. Judas deu um beijo que teve início o capítulo final. Tudo que ele fez desde o primeiro dia nos portões de Jerusalém, cada passo que deu, teria sido o cumprimento de um destino. O argumento contra Jesus é forte, mas ele não tirou sua própria vida. Isso foi feito por outros. Concluindo, primeiro suspeito, Caifás, queria Jesus morto. O considerava uma ameaça ao seu poder religioso e ao privilegiado estilo de vida que ele tinha. Realizou um julgamento ilegal e condenou Jesus por blasfêmia. Pilatos pode ter desempenhado um papel involuntário no episódio. Não considerou Jesus uma ameaça e o declarou inocente, mas tinha um poder máximo e ordenou a execução de Jesus. Suspeito final, o próprio Jesus. Ele sabia o que estava fazendo e por quê. Provocou Caifás deliberadamente, não tentou escapar e não se defendeu durante o julgamento. Jesus atingiu o seu objetivo, seu destino, e paradoxal que possa ser, ele acreditava que deveria morrer na cruz. Então, quem é o responsável pela morte de Jesus? Os três, óbvio, mas nada simples. Todos são culpados e cada um de um jeito diferente. Com uma culpa um pouco menor para Jesus, que estava sendo fiel ao destino que estava destinado a ele. O de derramar o seu sangue para a salvação de todos que aceitam o seu sacrifício vicário. Sobre essa semana da Páscoa, eu estou encerrando, fazendo esse estudo, e se os irmãos gostarem, compartilhem com outros para poder abençoar outros, assim como eu fui abençoado quando escrevi esse artigo algum tempo atrás. Obrigado.